Fala pessoal, Renan Zack na área, tô com o Gabi aqui. Fala pessoal, tudo certo? Pessoal, vamos gravar aqui a auditoria do mês de julho, tá? Acredito que tenha sido o pior mês aí pra gente no nosso operacional, tá? Um mês bem difícil, bem complicado, né? Volto a falar aí para quem não conhece nosso trabalho, a gente faz a auditoria de todas as nossas operações junto com os alunos, tá? Então a gente faz auditoria com essas flechas, tá? Essas flechas elas simbolizam o porquê da operação e aonde a gente fez a entrada, tá bem? As cores também têm significado, então vermelho é stop, rosa também é stop, né, de outro operacional. O verde é lucro, assim como o azul também é lucro. O amarelo e o roxo são operações que não deram para pegar. Tá? São somente essas as cores que a gente utiliza. É bem simples. E a gente tem aí a, a operação, né, na tabela. Então aqui a gente tem a tabela. Então, dia 1º do 7, a gente teve um boss no choque, tá? Acabou dando stop, ou seja, está vermelho lá e aqui também está vermelho, menos 160. A segunda operação foi um boss do boss, tá aqui, boss do boss, menos 160. A outra operação aqui tá em azulzinho lá porque é uma operação que deu para proteger com lucro maior. Então, maior que a nossa meta aí de 400 a 500 pontos, deu para pegar mais aí de 700 pontos. Então, tá aqui na planilha 750 pontos, tá? Depois disso, boss na máxima do dia stop. O boss do boss não tá na planilha porque não deu para pegar. E o boss do topo aqui, da máxima do dia de novo. Então, pessoal, são lá na tabela, aqui na planilha 5 operações. Aqui na planilha 5 operações. Tá? Por que essa aqui está em laranja? Porque a pontuação pega foi menor que 400 pontos, né? Também por conta do horário, pessoal. Então aqui a operação ela começou aqui meio-dia e 20, pagou 300 pontos, voltou para a entrada. Pagou 200 e poucos pontos, voltou um pouquinho. Pagou 300 pontos, voltou. Pagou 300 pontos e ficou numa lenga-lenga, o cara não sabe se vai pagar, se não vai. Considera 300 pontos ali para ficar uma coisa mais justa do cara de, não vou ficar a tarde inteira nessa mesma operação, vou proteger, vou pegar menos pontos. Então, por isso que ela ficou em laranja, pessoal. Então, o que a gente faz? A gente pode vir aqui, deixar verdinho para mostrar que é lucro e coloca em laranja aí. A operação foi pega com lucro menor, tá? Então, essas operações aqui, elas estão no nosso Discord, tá? Então, a gente tem uma tabelinha aqui, ó, mês de julho. Todas as operações estão aqui, printadas aí para os nossos alunos poderem conferir e auditar essas operações, tá? E, pessoal, acho muito importante fazer essas anotações aqui, ó, tá? Então, por exemplo, dia 4, tá? O dia 4 foi feriado americano, tá? Então, é feriado é um dia que a gente tenta não operar, tá? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui e tira a operação da nossa conta. Por quê? Para não ficar contabilizado como lucro, tá, pessoal? Então, entender que esse lucro aqui, ele não faz parte, porque a gente recomenda que você não opere esse dia, tá? Por conta que não é um dia muito legal, o mercado acaba ficando muito fraco. E isso acaba alterando bastante aí a nossa pontuação, porque um dia de meta nesse mês em si acaba dando muita diferença porque foi um mês bem ruim pra gente. É como eu disse, nosso pior mês aí do que a gente tem relatos, tá? Então essa curva de crescimento ela até começa legal no primeiro dia de meta, depois o dia vai para o negativo, né? Um dia de menos 800 pontos. É bem difícil a pessoa tomar menos 800 pontos, a maioria para antes disso, tá, pessoal? A gente coloca todas as operações das 9 da manhã às 16 horas. Então, depois das 16 não é contabilizado. Então, você pode ver aí que o gráfico foi para baixo do zero, começou a retornar, subiu lá para os 2.000 pontos, 2.150, que é esse dia aqui, tá? E o gráfico começa aí uma curva de queda bem violenta. Finalzinho do mês até recupera, mas a gente teve aqui, ó, pessoal, 6 dias de prejuízo em sequência, tá? Então, não se assustem, tá? A gente trabalha com renda variável, ela varia mesmo, tá? A gente tem que entender que a gente não pode mudar a técnica operacional por conta de uma semana ruim. A gente tem que se manter. Por quê? Porque se você começa a variar a técnica, você pode fazer o quê? Aumentar o valor do seu prejuízo. O seu prejuízo nesse dia foi de 80 pontos. Se você muda a técnica, poderia ser de 800.
poderia ser de 1.000, poderia ser de 500. Então, manter a cabeça fria, manter o controle emocional é muito importante, tá? Dito isso de controle emocional, a sala operacional ela ajuda muito nisso, ela auxilia isso, você estar com pessoas que estão remando para a mesma direção que você. Então, quando você está comprado, o Renan está comprado, o Gabriel está comprado, o Léo está comprado e todos os demais alunos ali estão comprados. Então, todo mundo torce para a mesma coisa. Quando você está sozinho, né, muitas vezes falta confiança, né? Então, você está comprado e você fala, pensa, né? Ah, e se essa operação voltar? Ah, mas e se essa operação... e se eu proteger no zero? Então, essa ansiedade na sala, ela é bem assim... ela diminui muito, né? E, pessoal, esse mês ele é bem ruim mesmo, tá? Aqui estão a tabela, né? Alongando as operações. A gente conseguiu um total aí de 1.300 pontos, tá? É uma pontuação bem baixa, né? Faltou 2.700 pontos para nossa meta aí de 4.000 pontos no mês. Foi um mês com 79 operações e apenas 34% de taxa de acerto. Pessoal, isso aqui eu falo sério, qualquer qualquer operação que, digamos assim, você coloque ou tire da tabela, influencia muito no resultado, tá? Muito. Porque em questão de porcentagem, ficou bem no limite, tá? Quando chega em 30% aqui, é basicamente o nosso 0 a 0 ou começa a ficar negativo. Então, ficou muito próximo aí do nosso piso, né? Sem alongar as operações, pessoal, a gente tem uma pontuação de 450 pontos no mês, ou seja, é um dia de meta. Pessoal, esse mês aqui, diferente do mês passado, são 23 dias operáveis. Por mais que o dia 4 aí eu não considero um dia operável, tá? Até tirei a pontuação, porque eu não trabalho nesse dia, então aconselho que os alunos também não operem, tá? Sem alongar as operações, pessoal, a gente teve aí, né, uma diferença nas operações marcadas em azul, né? Em azul são as 4 operações do mês aí que daria para alongar, pegar mais pontos. As operações em laranja são as operações que a gente pegou alvo mais curto, tá? Bastante operações curtas nesse mês. E terminou o mês com 430 pontos. Então, você vê que a curva de crescimento ela mudou também, né? Por conta de não alongar as operações. E para quem para na meta, pessoal, teve uma diferencinha aí, tá? Acabou ficando melhor o mês, tá? É difícil isso acontecer, tá? Melhor eu digo assim, por sofrer menos, tá? Então teve um total de 660 pontos contra 1.300. Ah, Renan, mas deu o dobro. Mas pelo tanto de sofrimento, pessoal, que foi esse mês em questão, pessoal, era melhor parar na meta mesmo do que ficar sofrendo no mercado, tá? Aqui, pessoal, a gente tem dias que a gente sai com a pontuação bem bacana, né? Começa um mês bacana. Logicamente, pessoal, falo de novo, tem alunos que não tomam 800 pontos de stop no dia. Eles param antes, mas a gente contabiliza todos, tá? Aqui também não tem como fugir da sequência de 6 stops seguidos, né? 6 dias seguidos de stop. E termina o mês com 660 pontos. Já para quem para na meta e não alonga a operação, aí sim a gente tem um mês negativo, pessoal. A gente termina o mês aí com menos 40 pontos, tá? É um total aí de 63 operações, apenas 21 operações vencedoras e 42 negativas, tá? Eu considero menos 40 um resultado de 0 a 0, porque isso aqui é um terço de um stop nosso, basicamente. Nosso stop é na casa dos 160 pontos, né? Então, um terço do nosso stop. Então, 33% de taxa de acerto, pessoal. Por que ficou negativo isso aqui, não positivo? Porque tem muitas operações aqui curtas demais, tá? Se a gente exercer exatamente o 3 para 1, se fosse exato, isso aqui ficaria levemente positivo, tá? O 30% seria 0 a 0, tá? Mas assim, a gente não trabalha no mercado exato, né? A gente trabalha com mercado que varia muito. E esse mês aqui, de julho, né, das férias americanas aí, foi um mês bem curto no mercado, né? As amplitudes do dia não passava aí, vários dias não passava de 1.000 pontos, então dias de 700 pontos, 800 pontos, dias bem curtos. Beleza, pessoal? Então, é o pior mês que a gente tem até o momento. É muito importante que vocês confiram essa auditoria, que vocês revejam as operações, tá? Porque realmente quem hesitou em seguir o plano pode ter tido um resultado bem pior do que esse, tá?
Inclusive pessoas que estavam aumentando a mão, né? E daí o dia que pagou, a pessoa diminuiu a mão. O pessoal não tem como adivinhar, infelizmente, tá? É o dia que o mercado pagou 1.000 pontos. Pô, mas eu não tava nesse dia, porque eu bati a meta e parei. Por isso que eu falo, faça a mesma coisa sempre. Se você para na meta, você tá aqui, nessa tabela. Para quem continua operando, é essa tabela. Pessoal, não adianta você começar uma coisa e começar a fazer diferente no meio do caminho. Que parâmetro você vai ter se você faz uma semana uma coisa e na outra semana outra coisa, tá? Então mantenha o mesmo padrão sempre para que você chegue ali no final do mês e você possa comparar certinho com essa tabela. Beleza? Da minha parte é isso. Gabi, quer falar mais alguma coisa? Quero sim, Renan. Nesses meses aí, pelo que a gente viu os relatos e os relatórios dos alunos, né? A gente vê a importância do saber perder, né, Renan? Porque quando o cara tá no negativo, ele começa a sair da estratégia, começa a bater o desespero e o cara perde a racionalidade, ele foge do racional do operacional, né? Começa a inventar operação aleatória, começa a colocar mais contratos do que deveria, perde o gerenciamento, porque ninguém gosta de perder, né? Mas o day trade é importante porque a gente frisar que o day trade, apesar dele ser feito dia a dia, o resultado é a longo prazo, né? As maiores empresas aí do mundo, as empresas que mais lucram, fecham no mínimo resultado trimestral, né? Não tem fechamento mensal, semanal. O parâmetro é semestral, até anual, né? De lucratividade, porque eles sabem que vai ter mês que não vai dar certo, vai ter semana que não vai dar certo. Então, nesses meses ruins, quem conseguiu manter a calma, e mesmo que tenha terminado negativo, terminou pouco negativo. Isso é importante também. Claro que a gente faz aquele cálculo de padaria, eu quero ganhar tanto por mês, e aí o mês que não dá, né? Então, esse gerenciamento também tem que contabilizar, de repente, um mês negativo, 2 meses negativo no ano que seja, né? É difícil de acontecer, mas pode ser que aconteça, é renda variável. Então, não perder a calma, né? A gente conseguiu se adaptar a esses meses um pouco, que estavam mais curtos, né? O operacional, a gente pega operações longas, porém, a gente começou a respeitar um pouco mais os alvos técnicos, a gente se adaptou também e tocamos o barco. Então, quem soube perder pouco nesses meses, está vivo, está operando agora e está lucrando já mês de setembro, mês de outubro aí, que já tá, o mercado já está mais alongado também, né? Exato. Pessoal, aqui tem algumas anotações que é importante também, tá? Então, dia 8, né, e mais o resto da sala, a gente não inverteu a mão na máxima do dia, porque estávamos a favor da tendência, tá? Se invertesse a mão, daria lucro. O dia 15 aconteceu a mesma coisa. Repare que se eu não fiz nesse dia, eu não faço nesse dia também. Eu mantenho um padrão. Isso é muito interessante, tá, pessoal? Algumas outras anotações aqui também deixei bem claro, tá? Primeira operação aqui eu não considerei, pois eu não considerei aquilo como choque, tá? Então é importante aí você olhar no gráfico e falar por que está marcado lá? Tá, tá marcado lá, mas não tá marcado nessa tabela. Por quê? Porque eu não considerei aquilo como operação. Alguns alunos pegaram, eu deixei lá anotado em amarelo que eu não peguei por quê? Porque eu, né, eu expliquei o porquê. Então esse diário de trades é muito importante, tá, pessoal? Tá? Então isso aqui é realmente é a parte mais importante do nosso trabalho, é você rever, identificar possíveis erros e ajustar para que você não cometa mais. Beleza? Renan, Fechamos por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo de auditoria. Fui! valeu!